Estamos aqui com Altilvo Panfiro, presidente do Centro Espírita Leon Denis e da obra social Antônio de Aquino. Altilvo, como começou a obra social Antônio de Aquino? A obra social começou num trabalho que fazíamos no bairro do Sulacap, junto a um grupo de trabalhadores chamado Tenda Espírita Cristã Carpinteiro José. Esse trabalho, eles lá tinham as práticas deles próprias e nós íamos dar aula de moral cristã para as crianças. Como as mães das crianças eram muito pobres, naturalmente nós começamos a atender a mãe das crianças. E daí começou o trabalho assistencial. Posteriormente, esse grupo de trabalhadores preferiu que nós saíssemos de lá por uma série de questões, inclusive de conceituações. Eles eram bandistas, nós éramos espíritas, embora nunca houve nenhum problema maior, mas nós saímos de lá e fomos para a Malé. A maior parte das pessoas assistidas já eram da Malé. Então nós fomos para a Malé num trabalho de continuidade, né? Continuamos assistindo às mães, às crianças, mas nós sempre demos prioridade às crianças. O trabalho sempre foi voltado para a criança principalmente. Você poderia falar um pouco mais sobre o homenageado Antônio de Aquino? Antônio de Aquino é um grande líder espiritual. Ele é um bom espírito, um trabalhador do bem e sempre voltado para as causas sociais. Ele manifestou-se pelas primeiras vezes num local chamado Cabana de Lísias ou Cabana de Antônio de Aquino, no Maracanã. E lá ele sempre trabalhou voltado para o socorro às criaturas, às necessidades. Nós o conhecemos desse centro. E sempre quisemos homenageá-lo pelo trabalho do bem que ele fazia em favor dos necessitados. Quando imaginamos a criação do serviço social, que ele foi progredindo, ele foi adquirindo valor próprio, porque quando nós passamos para a Malé, nós não fomos com uma ideia montada na cabeça para fazer uma obra social. Aquilo foi crescendo, né? Um atendimento através do leite que fornecíamos, uma sopa, uma roupa, sempre trabalho assistencial. Então aquilo foi sendo montado aos poucos. E achávamos que deveríamos homenagear alguém. E esse alguém foi justamente esse generoso espírito Antônio de Aquino, que aliás eu sempre o vi lá na própria obra social. Ele é um espírito muito generoso e eu sempre o vi lá, de modo que eu achei que desde cedo era ele que deveria ser o patrono do trabalho e deveria ser homenageado com toda certeza. Qual o objetivo do plano espiritual na criação de um atendimento médico, espiritual e assistencial? Aí eu vou passar a palavra para o Dr. Erma. O Dr. Erma sempre me disse que nós iríamos fazer um trabalho em que pudessem os espíritos amigos que fossem médicos, portanto já desencarnados, e os espíritos amigos encarnados que fossem médicos e os outros profissionais ligados a essa área, como dentistas, psicólogos, fono, todos esses trabalhadores, todos eles pudessem trabalhar juntos. Ele sempre me disse que esse trabalho era possível, seria possível, e que nós teríamos uma medicina assim, trabalhadores do plano espiritual, trabalhadores do plano material, mas que fossem todos trabalhadores do bem, todos ligados ao bem. E ele sempre defendeu a tese de que nós deveríamos proteger as crianças, e com o objetivo de preparar as crianças para o futuro. Ele me falava desse modo: olha, não adianta você querer consertar adulto, vamos tentar educar a criança. E eu me lembro que uma vez eu perguntei a ele: mas a criança é um espírito imortal com os defeitos dela, e quando passar o tempo dela, que ela virar adulta, ela vai voltar, ou vão aparecer os defeitos dela, e como é que vai ser isso? E ele virou-se para mim, na ocasião, e me disse assim, até de um modo meio jocoso, ele disse assim: isso é problema do espírito dele. O meu problema, que vai ser o seu problema, e também vai ser o problema de todos, é de educá-los. O que eles vão fazer com a educação já não é comigo, é com Jesus.
E eu sempre levei isso em consideração, de modo que todo o trabalho que eu faço ali, eu faço com esse objetivo. Todas as atividades vamos socorrendo e deixando para Jesus a tarefa maior, né? A nossa tarefa é transitória, é de apoio, é de passagem. É por isso que nós continuamos ali com muita alegria, com muita determinação. Eu tenho certeza que você vai fazer uma pergunta que eu já vou me antecipar. Como é que a gente resolve todos os problemas que aparecem na Malé? Mas na Malé a gente não resolve. A gente vai fazendo os problemas se resolverem, porque as pessoas se educam, as pessoas se renovam, os adultos amadurecem, as crianças também amadurecem. Então os problemas todos vão sendo resolvidos. O que eu não perco de vista é o objetivo. Vamos ajudar na educação. E o resto, como ele mesmo uma vez disse para mim, e uma vez eu também reclamei, acho que devo ter reclamado de alguém, de alguma coisa, ele virou-se para mim, me deu uma explicação, e eu perguntei a ele, doutor, e o resto? E ele virou-se para mim e disse assim, o resto é o resto. E eu fiquei calado com a resposta dele, o resto é o resto. O que o plano espiritual espera do colaborador e do assistido da Malé? Do colaborador ele espera o aprendizado pessoal, porque evidentemente uma pessoa que coopera numa obra dessa tem que aprender alguma coisa. Ela amadurece a convivência, ela amadurece a capacidade de doação, ela amadurece a capacidade de continuação. A continuar. Você trabalhar 1 ano, 2 anos, 10 anos, isso diz a você que você tem uma capacidade de resistência, de ajudar, de aprender. E esse aprendizado individual é bem complementar ao ensino doutrinário que a gente faz na Casa Espírita. A Casa Espírita nos ensina a teoria, a Malé nos ensina a prática. Nós nos antecipamos a uma prática, qualquer que seja, pelo trabalho assistencial. Então, basicamente, a gente espera das pessoas um aprendizado pessoal. Eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas, e me releve dizer tristeza, mas a verdade é essa, quando a pessoa mal começa, já sai. Eu digo assim, meu Deus do céu, ela não deu nenhuma oportunidade a ela mesma de ver se ela é capaz de criar resistência, qualquer que seja. Ela mal começou, já tem um questionamento, já tem uma dúvida, já se retirou. Então ela nem consegue aprender. Aí eu fico triste de um ponto de vista humano, porque eu vejo que a pessoa não teve oportunidade de aprender.